E aí galera, tudo certo? Eu tava revirando as minhas coisas, né, minhas provas de anos anteriores, e eu acabei encontrando a minha prova antiga do oitavo ano, né, do ano passado. Aí nessa prova tinha essa questão aqui, que é uma questão bem simples, né, pra falar a verdade. Você consegue, se você quiser pausar aqui pra ler, é bem simples, só que é basicamente que você encontre um valor aproximado pra raiz 5. Você consegue inclusive ver, né, que eu tava chutando ali alguns valores, fui aproximando, eu acabei encontrando realmente o 2,23, que era a alternativa certa. Mas, assim, se eu fosse tentar fazer essa questão esse ano, né, para não perder muito tempo, tanto é que essa era uma prova longa de matemática, eram 30 questões de matemática, você gasta certo tempo, né, nessa questão. Então, existe um jeito rápido de fazer isso, e que você vai conseguir uma aproximação muito boa para raiz 5. Dá para resolver essa questão, mas envolve cálculo, né? Você consegue fazer ela bem rápido, inclusive. Eu vou mostrar com detalhes aqui, mas você consegue resolver ela bem rápido. Então, bora ver. Bem, vamos começar a resolver no início, né? Ele pergunta a altura, então a gente tem a densidade ali, 32 kg por metro quadrado. Então a gente tem 32 kg por metro quadrado é igual a 160 kg sobre o x, que vai estar em metro quadrado, né? Então a gente vai ter basicamente que o x é 5 metros quadrados. Então, para descobrir a sua altura, a gente teria que extrair a raiz disso, né? Raiz de 5. A gente vai ter que tirar a raiz de 5. Ok, mas como é que a gente vai calcular a raiz de 5? A gente vai criar uma função, deixa eu botar isso aqui no topo. H é raiz 5. Bem, a gente já sabe que tem um valor muito próximo que é uma raiz exata, né? A gente sabe que seria muito legal, seria muito bom se fosse a raiz de 4, porque a gente já sabe que a raiz de 4 é 2. Então, baseado nisso, a gente vai criar uma função y que é igual a raiz de x. Você vai ver que o gráfico da função, se você for formar o gráfico, ser alguma coisa assim. Ser mais ou menos assim o gráfico da função. Aqui, obviamente, é o eixo y e aqui é o eixo x. Ok, você tem que extrair a raiz dessa função, né? Então, vamos ver uma coisa. Aqui, mais ou menos, fica o nosso 2, na verdade, o nosso 4, e o número referente é o 2, né? No contradomínio. Ok, mas o que a gente quer é o 5. E ele vai ter ali o seu número referente, raiz de 5. Ok, e quanto a isso, você nota que existe uma variação aqui que a gente chama de ΔX. Ok, ΔX e uma referente variação ΔY. Ok, mas se a gente for usar o cálculo, a gente vai poder fazer disso o ΔX um dx, né? A gente vai usar um dx porque a gente vai basicamente traçar uma reta tangente a esse ponto aqui, que é o do raiz de 4, né? A reta tangente que eu vou tentar fazer mais ou menos, vai ser mais ou menos assim a reta. E o que a gente encontra aqui é que a gente vai ter um certo dx para essa reta, né? Um certo ΔX, que vai ser igual ao dx, né? Isso daqui. E a gente também vai ter um ΔY. Na verdade é um dy, né? Porque se refere à reta tangente. Quando se refere à reta tangente, é um d. Então a gente tem um dx e um dy. Você nota que quanto a esse ponto aqui, né, que se refere à reta original da função raiz de x, fica até que perto do nosso ponto que a gente tem aqui como dy, né, o nosso ponto dy. Então é isso que a gente vai basicamente fazer, né? A gente vai obter o valor de dy e baseado nisso a gente vai poder extrair um valor bem aproximado de raiz 5, que vai ser muito perto, vocês vão ver. E isso daí realmente só funciona quando você tiver números próximos um do outro, né? Se você pegar números muito afastados, você até vê aqui no gráfico, né? Se você pegar, sei lá, um número que vai bem aqui, sei lá, 12, alguma coisa assim, você vai ver que vai ficar muito longe do ponto original da função, né? Que seria mais ou menos aqui, sei lá. Então, quanto mais longe estiverem os valores um dos outros,
mais menos aproximado, né? Menos exato vai estar a nossa aproximação. Ok. Então vamos continuar, né? Agora que eu dei meio que uma explicação teórica para isso. Ok. A gente pode escrever y como x elevado a 1 meio. Então se a gente for tirar a derivada disso, que é basicamente calcular o coeficiente angular, né? Dessa reta tangente, a gente vai ter que dy dx, né? Exatamente esse dy e o dx, que vai ser exatamente o coeficiente angular, vai ser 1 meio de x elevado a menos 1 meio. A gente pode escrever isso daí, né, como 1 sobre raiz de x, mas eu já vou passando o dx para o outro lado. Na verdade isso não, né, você está multiplicando o dx dos dois lados, enfim. Isso vai dar que dy é 1 sobre raiz de x dx, certo? Isso daí é nosso valor. Mas aí a gente vai ter que o nosso dx, nesse caso, é igual ao ΔX, né? A gente vai ter as mesmas variações. E quanto é o ΔX? O ΔX é menos 1. É o 4 menos o 5. Ok? Então a gente vai ter que o dy é 1 sobre raiz de 4, né? Que é o número que a gente já estava se referindo. Que é o número que a gente desejaria que fosse, né? Porque raiz de 4 é um número muito fácil. E na verdade eu me enganei. É 2 sobre raiz de 1 sobre 2 raiz de 2. Né? Eu me esqueci do 2 ali, desculpa. Enfim, isso daqui se refere a 1 sobre 2 raiz de 4. E o raiz de 4 é um número que a gente já sabe calcular. Com a raiz exata, dá 2. Vezes o nosso dx, que é menos 1. Ok? A gente tem que o nosso dy é basicamente menos 1 quarto. E quanto a isso? Menos 0,25. Certo? Isso daqui basicamente já acabou com a questão. Mas o que é esse dy, né? dy é basicamente a variação no eixo y. E o que é a variação no eixo y? É raiz 5 menos 2 é igual a dy. E o dy a gente tem que é menos 0,25. Na verdade é o 2, né? Porque a gente está se referindo ao 4 primeiro. É o 2 menos raiz de 5. Isso tem que dar negativo, né? 2 menos raiz de 5 é menos 0,25. Então a gente vai ter que raiz de 5 é aproximadamente 2,25. Ok? A gente já matou a questão aqui. A gente vai ter que a letra D. Por que não deu exatamente 2,25? Deu 2,23. Porque a gente tem aqui que eles não estão exatamente um em cima do outro, né? Os pontos dy e dx. Os pontos dy da função tangente e da função original. Ok? Mas se você for realmente botar na calculadora isso daí, né? Digamos que você não tem uma calculadora ao redor, mas eu tenho uma aqui. Eu vou botar aqui raiz de 5. Dá aqui 2,236. Dá muito perto de 2,25 realmente. Isso daí seria ainda mais perto se você botasse um número muito próximo. Tipo, sei lá, se você fosse calcular 1,998 elevado à quarta, se você fosse fazer um processo muito parecido, né? Que eu posso até mostrar em outro vídeo como calcular isso. Aí você teria um número ainda mais próximo, né? Se você fosse fazer esse método da derivação. Enfim, era isso que eu queria mostrar. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.